afirma que há um aquecimento global, o senhor afirmou que há um esfriamento global. Quer dizer, vai uma distância enorme entre essas duas posições. Qual é a fundamentação científica para isso? De que nós estamos, ao contrário do consenso dos cientistas, nós estamos vendo um período de esfriamento do planeta. Os indicadores climáticos, que são os grandes controladores. Mas eu vou dizer primeiro em que se baseia o aquecimento global, que eles defendem. Eles usam uma série de temperatura cujos termômetros, na realidade, hoje, na sua maioria, estão em grandes cidades. E nós sabemos que as temperaturas de grandes cidades, elas são sempre mais elevadas do que o seu entorno. É o chamado efeito de ilha de calor urbana. Isso porque, como nós estávamos dizendo, um dos grandes fatores de resfriamento da superfície terrestre é a chuva. Chove, a água evapora e no processo de evaporação rouba da superfície uma quantidade enorme de calor. Mas se numa cidade a água cai, escorre e vai embora, numa cidade não tem água para evaporar e o resultado, aquela mesma radiação que chega do sol, aumenta a temperatura, porque não é usada para evaporar água. Se o termômetro está nessa cidade, então claramente ele vai, ao longo do tempo, à medida que a urbanização vai aumentando, ele vai mostrar um aumento de temperatura que é local e não global, Fábio. Isso é muito importante. É local e não global. Agora, se eu faço uma média desses termômetros, é claro que eles vão mostrar o aumento da temperatura, principalmente se termômetros, por exemplo, são retirados de regiões frias. A Rússia, depois daquela abertura econômica, Mitri, o que eles fizeram, eles acabaram com muitas das estações meteorológicas que existiam, por exemplo, na Sibéria, que sempre contribui com temperaturas baixas. Então, aquela série, na realidade, ela não representa o globo, ela representa a superfície terrestre, que, diga-se de passagem, é apenas 29% do nosso planeta. Os outros 71% são oceanos. Não entra a temperatura de oceanos nesse gráfico que eles fazem. Pois não. Mas, professor, existe uma defesa nos países desenvolvidos de que os países em desenvolvimento não podem continuar crescendo. Eles teriam que frear esse crescimento e para evitar esse aquecimento global que eles falam. Acontece que o Japão, por exemplo, é um país superpopulado, uma população muito densa ali naquelas ilhas. A Inglaterra tem a mesma situação. São países desenvolvidos e são países que fazem parte do G7. Não teria aí um jogo econômico em que eles querem dizer, olha, o resto do mundo não pode mais crescer, nós já crescemos, o resto do mundo agora cabe ao resto da população preservar o planeta? Pois é, Sandro, esse é um ponto muito interessante, não é? Porque se nós não temos evidência científica, se os controladores principais do clima, que são o Sol e o calor que está nos oceanos, estão diminuindo desde esses últimos 10 anos, e toda vez que o Sol entra num período de baixa atividade, ele dura da ordem de 22, 24 anos, e os oceanos estão perdendo calor, porque hoje nós temos boias que na realidade são mergulhadoras, elas chegam até 2.000 metros de profundidade, se deslocam com a corrente marinha, depois inflam uma bexiga e vão subindo devagarinho, medindo temperatura e salinidade. Chega na superfície, transmite esses dados por satélite. Então hoje nós estamos vendo uma camada de 2.000 metros de profundidade, de espessura, perdendo calor. Não me pergunte por quê, que ainda nós não sabemos por quê que os oceanos estão perdendo calor. São dados medidos, isso não sai de modelo nenhum, não. São dados medidos que mostram que os oceanos estão esfriando, que mostram que o Sol está um mínimo de atividade. Agora, professor, isso vai levar a um resfriamento global. Mas só completando então o que o Sandro perguntou, eu não tenho que afirmar mais nada. Eu acho que o que você colocou está correto. Existem países desenvolvidos, alguns dos quais, como a Inglaterra, estão aí há 1000 anos dominando o mundo. Só que esses países não têm mais recursos naturais, não têm mais recursos energéticos.
esses países não querem perder a hegemonia que eles têm. Por outro lado, existem países que estão ameaçando essa hegemonia. Antigamente era só G7, hoje já fazem uma concessãozinha com G20. Yeah. Né? Tem a China, por exemplo, crescendo 10% a 12%. A cada semana a China inaugura uma nova termoelétrica. Ela quer o bem-estar da sua população, quer o crescimento econômico, e isso libera carbono. Então, ao se dizer, vamos cortar as emissões, leia-se, entenda-se, vamos gerar menos energia elétrica. Para os outros, né, Sandro? O meu tem que ficar aqui. Mas a China em Copenhague até que apresentou um projeto bastante inteligente, porque é um projeto que busca a preservação do planeta, mas adequado a um processo de crescimento econômico deles. Então ali tem um pragmatismo bastante saudável, me pareceu, que atende os dois lados. Porque os chineses sabem que essas projeções para o ano 2100 são apenas exercícios acadêmicos inúteis para se tomar medidas de planejamento. Mas, professor, eu queria fazer uma pergunta, eu sou bem singela. Qual é o argumento a favor do aquecimento global que o senhor considera mais sério e como o senhor contesta? Não é a questão apenas da medição nas aglomerações urbanas, isso é uma questão objetiva, prática, o senhor já contestou, mas teoricamente eles têm uma série de argumentos, eles têm um discurso universal, digamos assim. Qual desses argumentos o senhor considera o mais grave, o mais sério e o mais difícil de contestar? E como o senhor contesta? Mitre, eu diria nenhum desses argumentos que eles usam tem base científica sólida. Nenhum deles. Então eu me sinto muito à vontade de falar, por exemplo, que as projeções de modelo, que diz que a temperatura vai crescer 4, 5 graus, que o nível do mar vai subir de 60 centímetros, são absolutamente inúteis. O aquecimento, como eu disse para você, houve. Há 150 anos atrás, nós estávamos dentro da chamada pequena era glacial. Que houve um aquecimento? Houve. Nós saímos de uma temperatura provavelmente 1 grau, 1,5 graus mais baixa do que hoje, né? E aumentou. O problema é o homem. Eu digo que o homem não interferiu. E esses argumentos que eles têm, onde eles mostram, por exemplo, o aumento da temperatura, que já foi provado com aquele vazamento dos e-mails da unidade de pesquisa do clima na Universidade do East Anglia, onde eles ganharam 13 milhões de libras para suas pesquisas. Já foi provado que houve a manipulação de dados. Então, se o único argumento que eles têm é uma curvinha que mostra que a temperatura está aumentando, e essa curvinha eles não dizem como conseguiram, então, sob o ponto de vista científico, ela não pode ser considerada, porque nenhum cientista vai poder replicar conseguir o mesmo resultado deles. Eles deveriam ter dito como conseguiram e quais foram as estações que eles usaram. Ora, se eu usar só estações da região tropical, vai estar sempre quente. Né? Se eu pegar várias de um lado, várias do outro, eu vou ter regiões que estão aquecendo, vou ter regiões que estão esfriando. Então, o que acontece é como foi feito. Eles não têm argumento. Se modelo climático fosse bom, modelo climático conseguiria, entre aspas, prever o passado. Ou seja, ele conseguiria reproduzir o clima passado. Não consegue. Qual é a confiabilidade que nós temos que as projeções que são feitas por esses modelos vão ser acertadas, se eles não conseguiram reproduzir o clima passado? Então eles não têm argumento, não existe evidência nenhuma de que o nível do mar está aumentando, as geleiras estão no Ártico, elas se reduziram por conta desse ciclo lunar e já aconteceram outras vezes. Nós sabemos que há 1000 anos atrás, entre 800 e 1250 depois de Cristo, as temperaturas estavam mais altas, foi chamado período quente medieval, a ponto de os vikings saírem da Escandinávia e colonizarem a Groenlândia e o Canadá, hoje terras geladas. Tá? Então, já esteve mais quente do que agora. Na realidade, nós estamos lentamente indo para uma nova era glacial, porque a última era glacial ela terminou há 15 mil anos atrás.
E pela história que nós temos, os interglaciais duram da ordem de 10 a 12 mil anos. Nós já estamos jogando a prorrogação. Professor. Então, certamente, inevitavelmente, a longo prazo, subindo um pouquinho, descendo, subindo e descendo a temperatura, nós vamos para uma nova era.